Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Hoje, dia 3/5/2023, vamos começar no módulo de contabilidade, auxiliar de contabilidade. Então, nós vamos hoje aprender um pouco sobre contabilidade. Como que iniciou, a contabilidade? A contabilidade é muito simples, muito simples. Hoje vocês vão ter uma visão totalmente diferente de contabilidade. Boa noite, SL, seja bem-vinda. Vocês já ouviram falar da história da contabilidade? Como que se iniciou a contabilidade? Já estudaram isso em algum momento? A história da contabilidade, não, professor, mas eu lembro de ter visto um pouco disso daí que tem na apostila quando eu estava na escola, na história de matemática. Isso aí. Boa noite, Natália. Boa noite, Davi. Boa noite, turma. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, pessoal, então nós vamos ver um pouco de história hoje. Como que iniciou, a contabilidade? Quando a gente fala de contabilidade, a gente começa a falar de quê? De anotações. Vocês têm o costume de anotar aí na casa de vocês aquilo que vocês têm? Fazer um balanço, tipo assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu vou citar um exemplo para vocês que é bem interessante. A gente fala assim que quando a gente casa, a gente tem um fogão, a gente tem 3 panelas e a gente tem. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, turma. Eu costumo dizer que quando a gente casa, a gente tem um fogão, 3 panelas e aí a gente tem um botijão ali, um colchão para jogar no chão para dormir em cima e assim começa a nossa vida, né? Quando a gente casa. Aí a gente o pessoal lá, mas do passado, eles falavam assim: não, quando eu casei, minha mudança ia numa carroça. Muitos não tinham nem a carroça para carregar, tinha que arrumar alguém que tinha, né, para fazer o frete ali na carroça. Outros, né, quando começa a vida, leva as coisas ali no carrinho de mão. Até aí tudo bem, muito fácil, né? Mas ao passar dos anos, as nossas coisas elas vão aumentando. A gente começa a conquistar. Boa noite, Silvestre, seja bem-vindo. Boa noite. Ao passar dos anos, a gente começa a conquistar, né, novos materiais, a gente começa a conquistar ali a nossa mobília, a gente começa a conquistar algumas coisas diferentes, um pouco mais de panela, talvez a gente conquista um armário, um sofá, um guarda-roupa, então a mudança vai crescendo. Então nós vamos aumentando os nossos bens. Mas como saber o que é que eu tenho na minha casa? Vocês já pararam para pensar o que é que você tem na sua casa? Se alguém chegar em você hoje e falar assim, o que é que você tem lá na sua casa? Você consegue falar tudo de cabeça? Né? Imagine se você fosse um produtor, um produtor rural, um mini produtor, que tivesse lá 10 ovelhas, 5 carneiros, 30 cabeças de novilha, 10 cabeças de vaca, 3 touro, 15 bezerro, 11 bezerra. Imagina se você conseguiria gravar tudo isso na cabeça? Então, assim começa a contabilidade, porque as pessoas não conseguem guardar tudo na cabeça. E lá, a contabilidade ela iniciou lá 2000 anos antes de Cristo, quando as pessoas ainda estavam escrevendo em pedras, em, em, em argila, em folha de papiro. Quem conhece a folha de papiro aí? Alguém de vocês aí conhece folha de papiro? Não, professor, não tive na Arca de Noé, não. Não, mas a folha de papiro ainda é produzida hoje. Lá em Israel, eles ainda produzem a folha de papiro. Tem muita gente que ainda ali gosta de honrar a tradição, né? Ainda escreve na folha de papiro. Ela ainda é muito conhecida pro lado ali de Israel, né? Porque o pessoal ainda usa muito. Inclusive, eu tenho uma folha de papiro. Bom, eu tenho não, né? Minha esposa tem. Quando a minha esposa trabalhou na Perdigão, lá como tem os muçulmanos que trabalha dentro da unidade, tem um supervisor
que é muçulmano, e ele trouxe uma folha para minha esposa, uma folha com um desenho, uma folha de papiro. Boa noite, Josi. Seja bem-vinda. Então ele Boa noite, professor. Obrigado. De nada. Ele trouxe, deu para minha esposa uma folha de papiro. Ela é muito firme, assim, sabe? É uma folha muito bem feita. Eu não sei onde que está guardado, senão eu iria mostrar para vocês. Mas eu vou ver se a minha esposa me permite aqui. Ela não está em casa, mas assim que ela chegar, eu vou ver se ela me empresta a folha aqui para eu poder mostrar para vocês. Mas ela é uma folha firme, sabe? Muito boa, assim, de toque. E eu fico impressionado, não hoje, né? Com a tecnologia que nós temos, fica muito fácil. Mas eu fico impressionado quando eles começaram a fabricar isso lá no passado. Eu fico impressionado, como eles começavam a escrever. No início, eles não utilizavam as letras ainda, né? Eles faziam alguns códigos para eles entenderem. Eu não sei se vocês viram, ali no Egito ainda existe muito essa tradição. Eles colocar os desenhos, né? Tipo assim, a pessoa tinha 10 ovelhas, ele desenhava 10 ovelhas. Se ele tinha 3 carneiros, ele desenhava 3 carneiros. Então ali representava todo o rebanho que ele tinha, para ele poder saber o que ele possuía. Então, a contabilidade ela começou lá há muitos anos atrás, né? Então, ela veio ganhando força, e cada vez mais nós necessitamos, né, da contabilidade. Talvez você diga assim, eu não preciso de contabilidade. Mas precisa. Né? Se porventura você quiser fazer um levantamento hoje de tudo que você tem, de cabeça você não vai conseguir. Né? Você vai ter que colocar isso no papel. Né? Você vai ter que arrumar ali uma agenda, uma folha, um relatório, uma planilha, sei lá. Desculpa. Mas você vai ter que organizar uma forma de colocar isso por escrito. Senão você não vai conseguir, talvez, falar de cabeça tudo que você possui. Né? Ainda que talvez não seja muita coisa. Mas a gente não consegue recordar. Eu tenho 2 meninos, tenho uma esposa, 3 porcos, 2 galinhas, um armário, um guarda-roupa, um sofá. Pronto. Né? Então, assim, mesmo assim, mesmo tendo poucas coisas, a gente não consegue gravar isso na cabeça. Né? Imagina, tem gente que tem 10 filhos, 15 filhos, 10 netos. Daqui a pouco vai ter que começar a fazer a contabilidade da família para saber quantos filhos tem, quantos netos, quantos bisnetos, tataranetos e por aí vai, né? Meu avô, quando ele faleceu aos 89 anos de idade, ele não conhecia mais os bisnetos, nem os netos, tudo ele não conhecia, porque ele tinha mais de 40 netos. Ele teve 14 filhos, tinha mais de 40 netos e mais uns 10 ou 15 bisnetos e já estava entrando aí nos tataranetos. Então, assim, para ele saber o nome ali de todo mundo, ele teria que usar a contabilidade para colocar o nome de cada um, né? Tipo, ele ia colocar o nome do pai, o nome da mãe, o nome dos filhos e netos e assim sucessivamente. Ele conseguiria observar, né, o tamanho da família dele. Mas não é fácil. Né? Ele conhecia todo mundo, mas é muito difícil lembrar o nome de todo mundo. Às vezes a gente chegava lá, ele olhava para os meus filhos e falava, como que é o nome dessa menininha mesmo? Como que é o nome desse menininho mesmo? Aí eu passava 4, 5 meses sem ir lá, quando eu ia visitar ele de novo, ele olhava para mim e falava, como que é o nome dessa menininha mesmo? É o nome da minha filha. Então não é fácil, né, gravar isso na cabeça. Mas vocês têm o costume de fazer anotações das coisas que vocês têm, dos compromissos que vocês têm, das contas que vocês têm. Não, vocês não têm conta não, né? Esse povo aqui é um povo exemplar, só que não faz conta, né? Eu anoto, professor. Anoto o compromisso e principalmente as dívidas. E o valor do salário para poder ver se vai dar conta de pagar as dívidas. Muito bom. Você já faz aí um relatório financeiro. Entrada versus saídas. Saldo final. Tomara que seja positivo, hein, Priscila? Nem sempre, nem sempre. É difícil. Quando não fecha, né? É complicado. Eu tenho comigo o seguinte, eu aprendi algumas formas, né?
a gente não pode deixar as coisas na cabeça da gente, tá? É muita coisa para a gente pensar. Então, uma hora ou outra você vai esquecer de alguma coisa e vai ficar muito ruim para você. Você pode estar usando o Google Agenda, que é muito bom para poder estar anotando seus compromissos. E você pode também fazer uma planilha para anotar os seus compromissos. Ou você pode simplesmente também desfazer de muitos compromissos. Mas como assim, professor? Desfazer de compromissos? Desfazer de responsabilidades? Bom, por exemplo, eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito, eu não gosto de ficar preocupado com as coisas. Então eu sou precavido, aquela pessoa que faz antecipado. Então eu já antecipo muita coisa. Por exemplo, eu tenho algumas casas, tenho carro e tenho uma moto. Então, todo ano nós temos o que para pagar de casa, carro e moto? O que vocês pagam? IPVA e IPTU. Exatamente. Nós temos que pagar o IPTU, nós temos que pagar o IPVA. E aí o que acontece? Nem sempre os vencimentos são iguais. O carro vence no mês 3, a moto vence no mês 6. Então eu não gosto de ficar preocupado com essas coisas. O que eu faço? No mês de dezembro, eu já pego meu 13º do salário, guardo esse dinheiro, e quando é no mês de janeiro, eu pago o imposto de casa e imposto de moto e carro. Pronto, pago tudo no mês de janeiro. O resto do ano eu não tenho que preocupar com isso. Eu só vou pagar agora no ano que vem. Então eu tenho o ano inteiro tranquilo, não preciso mais me preocupar com isso. Ou seja, eu me livrei dessa responsabilidade, ou desse peso, ou desse negócio que ia ficar na minha cabeça. Eu tenho que pagar o imposto da casa, eu tenho que pagar o imposto do carro, eu tenho que pagar o imposto de moto. Então eu já pago tudo em janeiro, já tiro isso da minha cabeça. Já dá aquele alívio. Principalmente você que trabalha de carteira assinada, no final do ano pega o 13º do salário, ao invés de você ir para a praia, curtir, paga suas contas aí no início do ano. E aí depois você planeja uma viagem aí no meio do ano sem estar devendo nada, com cabeça tranquila e calma, porque aí você vai fazer isso com mais tranquilidade. O resto do ano você tem o resto do ano para trabalhar para você e para sua família, e já pagou os impostos ali no início do ano. Bom, é uma dica, eu faço isso, tem dado muito certo, já faço isso há praticamente 15 anos e tem dado muito certo. É uma dica que eu sempre passo para os meus alunos. Você consegue tirar isso da sua cabeça e é um peso a menos, é uma responsabilidade a menos. Bom, aí o que acontece? A gente também tem que anotar. Então, quais são os meus compromissos mensais? Só para vocês terem ideia. Meus compromissos mensais que eu tenho que pagar: água, energia e internet. Então, esses 3 são os meus compromissos mensais. Aí você fala assim, não, você paga só no vencimento? Não, eu recebo no 5º dia útil. Então, no 5º dia útil, eu pago água, energia e internet. Zerou, não devo mais nada. Então, agora eu vou fazer minha compra para casa, vou organizar algumas coisas e o restante deixa guardado. Se porventura eu precisar na rodada do mês, eu tenho. Se eu precisar gastar com farmácia, eu tenho. Se eu precisar gastar com o mercado, eu tenho. Porque a gente, o conselho que eu dou para vocês é tentar trabalhar sem dever. Professor, mas é muito difícil, eu tenho... Não, você consegue se organizar. Porque se você paga o fiado, você também consegue se organizar e pagar à vista. Não é difícil. Você sofre menos, porque são preocupações a menos na sua cabeça. É muito bom trabalhar assim, você consegue dormir, porque você não fica preocupado que você tem que, por mais que você tenha um dinheiro para receber, mas você tem que pagar, você fica preocupado, eu tenho que receber, eu tenho que pagar, eu tenho que receber, eu tenho que pagar. Então isso fica na sua cabeça e isso vai consumindo a sua energia. Então, ao invés de você ter energia, talvez para desenvolver no seu trabalho, para criar algo novo, você fica perdendo energia preocupado com o que você tem para receber e pagar no dia seguinte, na semana seguinte. Então, são só algumas dicas. Mas as anotações são primordiais. Alguém mais, além da Priscila, faz anotações aí? Não? O pessoal tá um silêncio. Eu faço também, professor, porque
Eu dependo do marido, né? Para não extrapolar muito, aí tem que fazer as anotações, né? Tá certo, parabéns, Luzi. É muito importante as anotações, pessoal, a gente anotar tudo. Tanto é que começou isso lá nos primórdios, né? Lá na pré-história, os homens já começaram a fazer anotações. É porque eles sabiam que se eles não fizessem as anotações, a cabecinha deles não ia conseguir guardar tudo, certo? Então nós temos aqui a história da contabilidade. Ah, professor, mas para que saber a história de contabilidade? Se você não souber a história da contabilidade, como que você vai estudar contabilidade sem saber a história, como que começou, né? E é importante. O começo é importante. E começou dessa forma, né? Eles anotando ali os bens que eles possuíam, as caças que eles tinham, né? Quando isso ia acabar, começaram a fazer alguns planejamentos. E nós vamos falar um pouquinho aqui hoje dessa história. Então, desde a pré-história, os homens demonstraram a necessidade de comunicação para a vida em sociedade. As representações rupestres, pinturas e inscrições em rochas e paredes de cavernas são um bom exemplo disso. E nós temos muitos exemplos aí, nós vamos mostrar alguns para vocês. Você verá nesta unidade um homem, como o homem, né, aprendeu a comunicar para com os outros, por meio dessas e de outras formas, suas necessidades, desejos e posicionamento de suas posses e bens. A contabilidade existe desde o início da civilização, quando o homem deixou o nomadismo, ou seja, quando ele deixou, né, de ser turista, de ficar viajando, para fixar moradia em um local que lhe oferecia proteção e conforto. Então o próprio homem ele começou a entender que se ele tivesse um local onde ele pudesse fixar ali a sua morada, né, ele ter um lugar para ele ficar, para ele morar com sua família, ele teria uma vida melhor, até porque eles viviam como nômades, ou seja, viajando de um canto para o outro, e não tinham parada. Mas imagina, o cara está viajando, pega chuva, pega sol, sereno, muito ruim. O homem começou a observar que poderia talvez estabelecer uma morada fixa, né, fazer um plantio, colher, ter o seu gado, o seu rebanho, e no caso poderia fazer ali uma casa para ele morar com a família dele. Então ele começou a estabelecer essa moradia. E é a partir daí, né, que começa os conflitos entre a comunidade, porque quando se estabelece moradia, cada um tem o seu pedaço, cada um tem o seu canto, já começa a fazer ali uma divisão, já começa a administrar ali os recursos que eles possuíam. Então eles começam então a dividir ali as suas terras, né, os pedaços, esse é seu, trabalhavam juntos, né, mas produziam ali, cada um tinha a sua parte, cada um tinha as suas ovelhas, cada um tinha o seu gado. Não existia cerca, né, o gado ficava solto, tinha naquela época a pessoa que ficava ali como pastor, né, a gente fala que pastor de ovelha, ele sempre ficava cuidando das ovelhas, cuidando do rebanho, o rebanho ficava solto, então tinha sempre uma pessoa para estar cuidando. Mas então, para que eles pudessem ter um controle, eles teriam que ter o quê? A contabilidade. Eles teriam que começar a anotar, mas como eles faziam isso? Né? Eles não tinham os recursos que nós temos. Então, por isso é muito bonito quando a gente fala, né, como se iniciou, porque essas pessoas não tinham nada, né, e do nada eles fizeram, ali eles deram início à contabilidade. Eu fico olhando hoje, né, a gente fala assim, nossa, nós vivemos numa geração que o povo é inteligente. Eu meio que discordo. Né? Inteligentes são aquelas pessoas que começaram tudo lá atrás. Hoje, tudo que nós temos são produtos que foram melhorados. Né? São produtos que foram passando por melhorias contínuas, mas são produtos que já existiam. Inteligente foi aqueles caras que do nada construíam alguma coisa. O cara do nada começou ali o projeto de um avião. O cara do nada começou o projeto ali de energia. O cara do nada começa a escrever numa pedra.
e dizer, não, o João tem 5 ovelhas, a Maria tem 10 ovelhas, e começa-se então um projeto ali que o cara talvez nunca imaginava que iria chegar onde chegou. Então, esses caras eram muito inteligentes, essas pessoas eram muito inteligentes. Por isso que eu sou uma pessoa que eu valorizo muito a história. Né? Tem gente que, o cara desenvolveu um negócio ali. Desenvolveu, o cara não criou, ele desenvolveu. O cara é inteligente, desenvolveu, conseguiu colocar umas ferramentas e tal, mas aquele cara que criou a partir do nada, aquele eu admiro demais. Nessas pessoas que começaram lá atrás, né, que começaram uma história. Então nós temos até aqui a imagem, né, de uma pessoa aqui desenhando aqui na pedra. Né? Então eles eram muito criativos. A roupa, né, pele de ovelha, e ao que a gente imagina que era o lugar onde eles moravam. Então eles iam escrevendo aqui nas paredes. Aqui nós temos esse quadro de Simval Fonseca, a evolução da contabilidade. E aí nós temos aqui, né, desde os primórdios, se a gente for analisar, um quadro muito bonito, muito rico de informação, né, como tudo começa e até chegar nos dias de hoje. Então tudo começa lá atrás, com pessoas escrevendo em tábuas de pedra, tábuas de barro, paredes de pedra, folha de papiro, e aí vai evoluindo, né, cada vez mais. Né? E nós vemos aí as moedas, as escritas, e aí vem evoluindo, maquininha de contar dinheiro. Aí nós temos aqui, né, evolução, cartão de crédito, maquininha de cartão de crédito, computadores, e veio evoluindo mercado financeiro, e veio evoluindo de lá para cá. Esse painel da evolução da contabilidade, criado pelo artista plástico Simval Fonseca em 1953, representa o passado, presente e futuro das ciências contábeis, sendo que cada quadro do painel simboliza uma fase da história. Ele decora o hall de entrada do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Note como aquilo foi pesado, como o futuro hoje é uma realidade na ocupação. Como aquilo foi pensado, né? Melhor dizendo, desculpa aí. Agora imagina, esse cara desenhou esse negócio em 1953. E o cara já tinha uma visão do futuro muito clara, né? Do que seria o futuro. Né? Ele conta aqui um pouco do passado, aqui no quadro, a evolução e como seria o futuro. Como que ele já tinha, né, essa visão de futuro aqui no quadro. Interessante. Antes disso, o ser humano, como caçador e coletor, deslocava-se constantemente em busca de alimento, proteção e descanso. Quando o alimento se tornava escasso ou a disputa por ele estava muito acirrada, precisava encontrar outro local mais seguro para viver. Ao fixar moradia, o homem passou a viver de um modo diferente, voltando-se para a agricultura e o pastoreio. No momento em que abandonou a vida de nômade para se estabelecer, surgiram as primeiras manifestações sociais e os sensos de propriedade e de riqueza individual, pois o homem começou a possuir bens. Portanto, precisou encontrar maneiras de contabilizá-los para proteger seu patrimônio, bem como criar formas de registrar atividade para facilitar as relações com os homens. Então o homem agora ele para, né, com aquela vida de nômade, que era ficava andando para um canto e para o outro. Ele estabelece então a sua moradia e a partir daí eles começam a estabelecer ali algumas margens, né, de terras para cada um deles. Então eles começam a trabalhar para produzir. Né? Até então eles ficavam vivendo ali da caça, da pesca, mas agora eles queriam produzir. Né? Eles queriam produzir o arroz, o feijão, né? O trigo, que era o mais produzido naquela época, o mais conhecido era o trigo.
Então, a partir do trigo, eles produziam ali vários alimentos. Então, agora o homem começa a ter ali um senso de organização, divisão, organização da questão dos bens, dos patrimônios. Então, eles começam, a partir desse momento, né, a fazer anotações, que era muito necessário para saber o que ele tinha, né? Aí começa a questão do pastoreio, aonde eles começam a criar as suas ovelhas. Imagina um local onde não havia cerca, né? O negócio era tudo aquele limpo, né? E ali eles criavam suas ovelhas. Agora o interessante eu admiro demais a criação, né? Tudo como funciona a criação. Eu não sei se vocês têm um pouco de conhecimento, mas animais, por exemplo, nós temos uma estrada. E nessa estrada tem o lado direito e o lado esquerdo da estrada. Do lado direito vem uma boiada. Do lado esquerdo vem outra boiada. Agora vocês pensem comigo, uma boiada passando no meio da outra boiada. Vocês acham que esse negócio dá certo? Vocês acham que uma boiada passa no meio da outra sem se misturar? Ou vocês acham que ela se mistura, bagunça tudo e na hora de separar vai um pouco para um lado, um pouco para o outro e vira aquela desordem? O que vocês acham que acontece? Quem aí já mexeu com boiada? No caso... Acredito que se mistura, né? Mais alguém? Eu também. Nunca mexi com boiada, não, mas eu acredito que mistura também, professor. Certo. Mais alguém? Mas isso quer dizer que ela se mistura a ponto de quem vai tocar não conhecer? Ou elas se misturam para ir embora junto? Se mistura para ir embora junto, a ponto de quem está tocando não conhecer. Imagina 2.000 cabeças de um lado, 2.000 do outro, tudo branquinha. Nelor. Imagina aquele negócio se misturando. E aí, o que vocês acham? Mas Eu acho. bons conhecem, porque eu acredito que os boi é marcado, né? Sim, boa, tem a marca. Mas essa não é o ponto que eu quero chegar, não é a marca. Eu acho que se misturam, mas eu acho que ele deve fazer reconhecimento de voz. Não, que elas se misturam para ir embora junto. Quem tá tocando ela. Estão até desnorteadas, sem saber para onde vão. Então, se encontram, vão embora tudo junto, porque tanto faz ir para lado esquerdo ou direito, para elas é uma coisa só. Muito bom, pessoal. Mais alguém? Bom, agora eu vou falar com a lei da experiência, né? Eu já toquei muito gado, já vivi em estrada. Teve uma época que eu fiquei 22 dias tocando boiada na estrada, dando pastagens. A gente andou em torno de 120 quilômetros tocando boiada. Eu sempre fui muito apaixonado por boiada. E nessa época eu tinha 17 para 18 anos, então eu fiquei 23 dias na estrada. Bom, pessoal, se vem uma boiada da direita e uma boiada da esquerda, eles vão passar no meio uns dos outros, mas eles não se misturam. E eles não mudam de direção. Aquelas 2.000 boiadas que está indo para a esquerda vai passar no meio daquela outra boiada que está indo para a direita, e eles não vão se misturar. Eles vão passar uns pelos outros e vão seguir viagem. Interessante, né? E lindo de se ver. Sim, mas tipo, por que não mistura? Porque eles reconhecem pelo cheiro. O animal ele reconhece pelo cheiro. Então, eles não se misturam. Então, aquela boiada que está indo para a esquerda vai continuar em direção para a esquerda. Aquela boiada que está indo para a direita vai continuar em direção à direita. Eu quase acertei. É pelo cheiro, né? Eu falei pela voz. Eu achava que elas reconheciam a voz de quem está tocando. Não, é pelo cheiro. Reconhece pelo cheiro. Tanto é que se você... digamos que você tem ali um mangueiro. Quem aqui conhece um mangueiro? Mangueiro é um local onde a gente cria porcos. É um local bem grande onde a gente coloca vários porcos. Alguém conhece?
Eu conheço, eu fui criada na fazenda, minha infância toda, até os 8 anos, mais ou menos, foi na Lu- fazenda, eu me lembro. Luzia, você se lembra o que que acontece quando você pega um porco e coloca lá dentro do mangueiro junto com os outros? Ah, isso eu já não lembro, não. 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 Ó, Tá porém, os porcos do mangueiro chega e ataca nele. é igual o galo, você jogar com um galo já errado lá no quintal e foi, morre. Desse jeito. Junto os dois galos que é rival contra aquele que chegou. Exatamente. Então, eles se conhecem pelo cheiro. E aí, quando você vai colocar um porco dentro de uma mangueira onde existe vários porcos, você tem que fazer uma manobra para que eles aceitem aquele novo porco que está entrando lá. Alguém sabe dizer o que, que a gente tem que fazer para eles aceitarem? Bom, não sei se é igual o frango, né? Mas frango geralmente não aceita mesmo. Mas você deixa lá fechado uns 4, 5 dias, põe a mesma comida, a mesma ração, a mesma lama, depois aos poucos vai se misturando. Solta eles do pasto, depois põe para dentro. Boa, muito bom. Mas não é isso. Pode dar um banho nele antes, se mistura lama nele depois. O banho não vai resolver muita coisa. Não vai tirar o cheiro. Eles conhecem o cheiro, eles são terríveis. Ele pode ter 500, se colocou um lá com um cheiro diferente, vai levar taca, vai apanhar. O que, que a gente deve fazer? Você coloca a comida, ajunta todo mundo. Quando está todo mundo comendo ali, né, na vasilha, você coloca aquele outro novato no meio deles, pega uma folha de gueiroba, bota fogo na folha de gueiroba e dá uma passada assim em cima dos cabelos, de forma que vai dar meio que sapecada nos cabelos deles. Aí eles ficam tudo com cheiro de cabelo sapecado. Geralmente eles acostumam. Não vai queimar o porquinho não, tá, gente? Só vai queimar ali os cabelinhos mesmo, só dá uma sapecadinha assim por cima, e aí o cheiro se mistura. O cheiro deles ali na comida e aquele negócio meio sapecado ali, eles se misturam uns nos outros. E aí eles não batem. É a única maneira. Oi? Só assim, né? Pro cheiro ficar igual, tudo sapecado. Exatamente. Dá uma pré-sapecada ali nos cabelinhos. Não queima, não, tá? Vai judiar do bichinho, vai queimar? Não, não queima, não. Se você pegar o isqueiro e for assim, meio que por cima nos seus cabelinhos, vai queimar os cabelinhos, mas não vai queimar a sua pele. Vai dar aquela sapecadinha e fica fedido, né? Que negócio fedido. E aí a gente vem que dá aquela meia sapecada assim neles. E aí eles ficam tudo com o mesmo cheiro. Aí eles não batem. Mas é a única forma deles não baterem. Caso contrário, não sei que você vai lá no Boticário e compra um vidro lá de Omni, Portinari e despeja no meio deles lá para ficar tudo cheirosinho do mesmo jeito. Talvez vai dar certo também. Nunca fiz isso porque, né, o custo-benefício ia ficar meio puxado, então eu não fiz. Brincadeira, gente. Mas então o gado não se misturam. E aí eu queria voltar lá no início, né? Voltar aqui agora na nossa planilha. Eles eram pastores de ovelhas. Então cada um tinha o seu rebanho de ovelha. E o rebanho não se misturava. O rebanho de uma pessoa não se misturava com o rebanho da outra. Né? Ali tinha, geralmente, o homem lá no passado era muito inteligente. Eu não sei se vocês conhecem um tal do Polack. Já ouviram falar do tal do Polack? Ou sino, que faz aquele barulho trim, 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 enjoado. Geralmente tem na igreja, né? O pessoal lá tá lá na oração, o pastor ou o padre pega aquele sininho e faz plim, 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 plim. Vocês conhecem aquele negócio lá, gente? É quase daquele sino que as vacas usam também? Isso, aquilo que as vacas usam é mais conhecido aí no meio rural como polaco, né? Ou polaque, uma coisa assim. Mas é o mesmo, é semelhante àquele sino, ele fica plof, 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 plof. Aí, por que vocês acham que um animal usa aquilo? Alguém sabe dizer por que o animal usa aquele negócio no pescoço? Para ficar plof, 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 plof. Para o dono localizar ele. Boa!
Esse é um dos pontos. O dono vai localizar ele, vai saber onde ele está. E o outro é que aquele que está com o polaque no pescoço, geralmente é o líder da turma. Aonde ele vai, os outros vão atrás. Então você nunca coloca um polaque naquele animal que é mais perverso, porque o dono conhece. Os animais têm natureza semelhante aos seres humanos. Tem animal que é muito manso. Tem animal que já é bravo. Tem animal que você não consegue nem chegar perto. Então, geralmente, o proprietário colocava aquele polaco no pescoço do animal que era mais manso, mais dócil. Aquele animal que ele mais confiava. E aquele animal sempre estava por perto. Porque quando o animal é dócil, mais confiável, o animal também procura estar próximo mais do dono. Ele sente a necessidade de estar próximo do dono. A gente que mexe com gado, assim, eu sempre mexi com gado toda a vida, com boi, vaca, essas coisas. E na fazenda era assim, quando os animais vê a gente, eles vêm. Eles vêm. Eles não vêm para te pegar. Tem muita gente que já sai correndo, né? Vai me pegar! Né? Não, os animais eles vêm para sentir o seu cheiro, para saber se é o dono. Então eles aproximam. O animal ele não tem visão boa, igual nós temos. Então ele precisa aproximar e sentir o cheiro. E pelo cheiro, ele sabe se é o dono ou não. Mas ele não vai te pegar, ele está aproximando para sentir o cheiro. Tá, mas não confia não, porque se tiver uma vaca parida lá, ela vai te pegar mesmo. Mas geralmente eles vêm para sentir o seu cheiro. E geralmente tem aquele animal que é dócil. Quando a gente vai para o pasto, ele chega, sente o cheiro, ele aproxima e começa a lamber a gente. É muito lindo. E aí aquele animal é o mais dócil. Sempre tem aqueles mais dóceis. Ele sente a necessidade de estar próximo de você. E ele não vai para muito longe, ele sempre fica por perto. Então aquele é o líder escolhido para tomar conta da manada. Então quando ele está com aquele negócio no pescoço, todo mundo vai atrás dele. Eles já entendem. Então o criador de ovelhas, né, o pastor de ovelhas naquele tempo, como não tinha cerca e era muito cerrado, então ele colocava, né, o símbolo ali, o sinal, né, o palaque no pescoço do animal, e aí ele localizava facilmente os seus animais. E os animais não se misturavam, porque aquele líder sempre puxava aquele rebanho. E ele sempre puxava para as regiões mais próximas à casa daquele produtor. Lindo, né? Interessante. Eu sou apaixonado pela natureza. Assim, eu vejo umas coisas assim, né? A criação, como que foi projetado, como que foi feito. Hoje é muito fácil, às vezes a gente não para analisar. Hoje é muito fácil, nós temos ali uma cerca de arame liso ali com 5 fios, né? Vários postes de madeira, e aí os animais não saem. Mas imagina naquela época, eles não tinham nada, né? Eles viviam no campo, ao ar livre, e eles tinham que ali organizar alguma coisa. Naquela época eles colocavam uma pedra ali em alguma coisa para fazer barulho, mas era muito diferente. Mas eles faziam alguma coisa e nem eles conseguiam ali dominar os seus animais. E aí, voltando aqui, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Meu professor, Sim? quando eu era criança, toda sexta-feira acabava a aula de 11h30, eu ia para a fazenda onde meu tio morava lá. E uma vez, rapaz, estou falando desse negócio aí do boi vir, você não corre não. Meu tio, nós estávamos indo para a roça e falou, você leva esses boi aqui com sal, que eu vou por baixo aqui para poder já levar os ossos pro coxo, né? E um carro de boi, professor, eu fui andando com aquele trem, aquele mundo daqueles boi atrás, chifrudo, aqueles boizão bonitos. Rapaz, eu fui acelerando o passo, aqueles boi foi acelerando. Eu fui acelerando. A hora que eu vi, falei, rapaz, eu vou correr dessa desgraça aqui. Moço, comecei a correr, rapaz, e aqueles boi emendou atrás de mim. E eu vistei uma cerca. Falei, é lá na cerca que eu vou mesmo. A sorte é que o meu tio estava a cavalo, ele veio correndo com o cavalo, parou, ele gritou e parou os boi. Ele falou, o que você tá fazendo? Ele está correndo. Ele falou, moço, vocês iam arrumar essa cerca aqui que você vê só desgraceira. Eu falei, mas por quê? Ele falou, boi, se você correr, você corre também, você tem que parar, uai. Eu falei, eu não sabia?
Ué, então, Daniel, você é o pastor deles, eles obedecem você. Se você corre, eles correm. Se você anda, eles andam. Deus não me falou, ele me levou para lá e falou, toca, leva os boi. Agora os boi com chifre grande naquele, eu falei, é lá na cerca. Ainda bem que eu não estou na cerca. Ai, mas a gente, quando é criança, a gente não sabe, né? A gente não conviveu, então são experiências, né? Mas a partir desse dia você aprendeu a tocar os bois. Aí eu fazia graça pro povo, falava, aqui não, aqui comanda. Mas esse dia eu ia dar prejuízo pra carroça, que eu tô cheio de carro, cheio de sal, hein? Nossa, Deus. E era perigoso até machucar o boi, né? E aqueles bois Uai, tinham era muito, que meu né? time queria peitar na cerca e ia vazar atrás de mim. A sorte que eu não Ai, ai. fui no rio. É por isso que a boiada vai atrás, gente. Às vezes a pessoa pensa assim, não, o boi tá correndo atrás de mim. Não, ele tá correndo porque você tá correndo, então ele vai atrás. O boi, ele não tem tanto problema. O mais perigoso são as vacas paridas. Por quê? Por exemplo, a vaca pariu e você vai em direção ao bezerro dela, geralmente elas escondem o bezerro. Elas são inteligentes. Elas escondem ali o seu bezerrinho para evitar que um predador venha e coma, né, o seu bezerrinho, para evitar que o homem tire ali o seu bezerrinho dela. Então ela, ao parir, ela arruma uma moita, ela organiza uma moita ali de capim ou de espinho, seja lá o que for, e ela coloca o bezerrinho ali naquela moita. E aí o que acontece? Você está andando num pasto e de repente você vê uma moita ali de espinho ou de capim e você vê umas vacas e de repente você vai correr para o lado daqueles espinhos. Eu vou esconder ali. É o pior erro que você comete, porque lá está o bezerrinho dela. E ela vai para cima de você. Não porque ela quer te matar, tipo assim, vaca assassina, queria me matar. Ela veio com a espada na mão, ela estava furiosa, ela planejou o meu massacre. Não, não, gente. O animal ele não pensa assim. Ele vem para defender ali o seu bezerrinho. É a mãe defendendo o filho. Não, ele vai pegar o meu filho, então eu tenho que defender. E ela vem para defender o filho. E se você correr para o lado do filho dela, ela vai para cima de você, certo? Então, o certo é você olhar para um local limpo e você, corre no local limpo. Se vê uma árvore, esconde atrás da árvore, né? A vaca, ela não toca, ela não emborca igual uma madruval, uma cobra. Ela é um organismo reto, então para ela te pegar, ela tem que tocar ao redor da árvore. Dificilmente ela vai conseguir te acompanhar, certo? Alguém mais deseja participar aí da aula? Alguma sugestão? Ô, professor, Sim. eu já sou medrosa em questão de animais, assim. E depois que eu fui ainda atropelada por um cavalo, aí pronto, é aí que o medo triplicou, viu? Como eu disse a vocês, os animais, eles não têm a visão boa. Não tem. Ele vai mais pelo cheiro. Geralmente os animais, professor, mas eu ando numa fazenda e eu corro em altas velocidades. Porque o animal, ele já conhece a propriedade, ele já mapeou tudo. Então ele conhece tudo, mas se um dia cair uma árvore, é bem perigoso ele passar por cima dela e te jogar no chão, né? Às vezes ele vem correndo e às vezes quando ele percebe que você está ali na frente dele, já é tarde demais, aí ele vai bater em você. Não porque ele planejou aquilo, mas é porque ele não tem uma visão muito boa. Então, esses obstáculos assim que não estão mapeados ali na cabeça dele, é perigoso ele, né, acontecer esses acidentes assim. Mas esse cavalo bateu em você, foi acidental, Priscila, ou foi porque ele estava com raiva de você? Não, eu tava na porta da casa do meu avô, na cidade mesmo, e o cavalo vinha correndo. Aí meus primos correu e eu fui correr, eu fui pra direita, o cavalo foi. Eu fui pra esquerda, o cavalo foi. Aí eu tropecei, o cavalo passou por cima de mim. Misericórdia. O animal é assim. Se você vai para um lado, você não pode voltar. Ele vai perceber que você foi. Então você vai para um lado e vai embora. Porque se você voltar, ele vai voltar também, porque ele percebeu você. Só que
a mente dele não é tão rápida quanto a nossa. Até a nossa falha nesse ponto, né? Você está vindo e vem outra pessoa na sua direção. E aí você faz de conta que vai para um lado, faz de conta que vai para o outro e a pessoa também faz a mesma coisa. E aí o que acontece? Corre o risco de você bater de frente com essa pessoa. Imagina se você está de carro, de moto, isso é um desastre. Então, o que você tem que fazer? Escolhe um lado e vai embora. Ou então para. Porque aí a pessoa vai escolher uma direção. O mais aconselhado é parar. Por exemplo, eu estou numa rodovia e eu vejo que está vindo um cara lá na contramão. O que eu faço? Eu já encosto para o acostamento na hora. Eu não espero ele aproximar de mim. Ainda avistando ele de longe, eu já encosto. Eu já mostro para ele uma direção. Olha, fica aí no meio porque eu já saí para o acostamento. Tá? Porque a pessoa às vezes fala assim, não, ele vai para o acostamento. Não, ele vai voltar. Ele vai para o meio. E aí fica naquela insegurança. Vai, não vai, vai, não vai. Quando é fé, choca de frente um com o outro. Então, pensa rápido. Não, vou sair logo. Ainda que seja difícil, mas bater de frente, você não vai sobreviver. Não adianta falar, não, eu vou bater de frente e vou sobreviver. Ninguém sobrevive quando bate de frente. Tá? Então, o mais certo é você sair fora logo. Porque senão você ainda corre o risco de matar a sua família inteira, ainda é complicado. E no nosso dia a dia isso acontece. Já aconteceu com vocês? Vocês estarem caminhando no shopping e de repente vem uma pessoa de lá e você vai para um lado, a pessoa vai, você vem, a pessoa vem. E aí você tem que parar e esperar a pessoa sair para depois você caminhar. Já aconteceu isso comigo. Com vocês, já houve isso alguma vez? Bom, vamos aqui então dar continuidade. Vamos passar aqui. Acredita-se que representava as atividades e as necessidades humanas e as devidas alterações ocorridas ao longo do tempo pode ser considerado um tipo de contabilização. Posteriormente, esses registros passaram a ser feitos em placas de argila para marcá-las. Os horizontes utilizados, os homens utilizavam uma cunha, espécie de instrumento pontiagudo feito de madeira ou de ferro, capaz de fazer fendas, abrir buracos ou simplesmente riscar o barro. E aqui nós temos um desenho, pintura rupestres, uma pintura feita aí com esses instrumentos. E aí vocês podem observar, aqui nós temos uma vaquinha, nós temos ali um pastor, nós temos um camelo, 2, 3 camelos, nós temos um cavalo. Então era uma forma de contabilizar ali os animais, para saber quantos animais a pessoa tinha. Aqui nós temos a ferramenta que era utilizada, as cunhas de madeira ou ferro. Aqui nós temos a cunhagem em placas de argila, uma foto que demonstra isso. Eles ali passando o instrumento que eles utilizavam na argila para poder fazer esses desenhos. É incrível a gente ver essas pessoas desenvolvendo essas tecnologias há muitos anos atrás. O homem tentando melhorar sua qualidade de vida, desde os primórdios, A necessidade que os homens sentiram de registrar os seus bens, seu aumento ou diminuição, e de controlar as trocas de produtos e serviços provocou o surgimento da contabilidade. Outro ponto importante, não sei se vocês já viram, ainda na China, ainda tem muito aquelas feiras gigantescas de muitos produtos expostos ali, ovelhas, porcos, vacas, carneiros, tudo quanto é tipo de animal, barata, lagartixa, rato, cachorro, lá tem de tudo. E fica ali aquela grande feira exposta, e as pessoas vão ali. Muitos fazem trocas, e outros compram. No início era troca. Então, se você tem o arroz, eu tenho o feijão, a gente pode trocar, porque de repente
eu tenho um feijão, mas eu preciso de arroz e eu não tenho arroz. Eu colhi muito feijão, mas não colhi arroz. E aí eles faziam o quê? A barganha ou a troca. Trocava arroz pelo feijão. E assim sucessivamente. Animais também fazia acontecer da mesma forma. Trocava ali uma ovelha por um porco, trocava um camelo por uma vaca leiteira e assim sucessivamente. Só que eles entenderam que se eles tivessem uma moeda de troca, seria muito melhor, né, para trabalhar, porque esse negócio de ficar trocando uma coisa pela outra, pode ser que um leva prejuízo, né, o outro não consegue ali, talvez a quantidade não é a mesma. Então eles começaram a colocar valores nos objetos. Então, quanto vale um pacote de arroz? Quanto vale o feijão? Quanto vale uma ovelha? E eles começaram a colocar valor em tudo, né, para eles poder fazer as suas barganhas ou fazer as suas trocas. E aí quando a gente fala dessa questão de controlar, né, os produtos que eles tinham, eles precisavam fazer anotações. Então, quantas sacas de arroz nós temos? Bom, nós comemos quanto por mês? Não, então nós precisamos de tantas sacas de arroz para passar o ano. Eu não sei se vocês, talvez o Daniel lembra, talvez é da época dele. Eu me recordo um pouco, não muito, porque eu ainda era muito pequeno, mas eu creio que o Daniel lembra muito bem disso. Lá no passado, o que que eles faziam, Daniel? Eles colhiam o arroz e estocava, né, para o ano inteiro. Aí levava na máquina para limpar o arroz. Eu ainda lembro da máquina de arroz. Ou no pilão, né? Ou no pilão, isso, exatamente, muito bem lembrado. A minha sogra mesmo, ela fala para mim que ela socou muito arroz no pilão para comer. Então ela pegava o arroz com casca, levava para o Eu tenho pilão. o pilão que era do meu avô aqui, que tem 60 anos. Um pilão. É o pilão, o meu avô morreu, tem 55. Pilão que tem 60. Depois de 5 anos que eu comprei o pilão, ele morreu. Aí minha avó, antes de morrer, me deu ele. No, Daniel, isso é bom para fazer uma paçoca, hein, cara? Uma paçoca de carne de anta é bom demais. Vou falar isso não, Daniel. Aqui é o que mais rola, professor. Paçoca de amendoim. Não, aqui o povo aqui não. Aqui é assim, professor. Aqui o pessoal não mata assim para desperdiçar, eles não matam. Porque aqui o Rio Araguaia corta a cidade. É igual a gente quer matar uma capivara. Eu não mexo com capivara, eu não gosto de matar anta. Eu acho muita carne para pouca utilidade, entendeu? Entendi. Quando que é assim que nós falamos, vamos fazer uma paçoca? Vamos. Aí junto, você sobe o rio aqui, 5 minutinhos de barco de manhãzinha, você acha um monte de capivara banhando. Anta. A gente quase não faz isso, não. Aqui o que rola mais é javali, queixado, esse trem. Na minha região tem muito javali. Java porco. Aqui o fazendeiro pede para o pessoal caçar. O Eu faço paçoca, eu faço almôndega, eu faço linguiça, mas nunca dei um tiro no javali. Só espera aqui na porta, eu não vou no mato. Nada do pedir javali para caçar javali, não? Aqui tem uma turma grande aqui que caça javali. Eu não gosto, não. Não gosto de nada de caça. Eu gosto muito, assim, mas a gente cria, né? A gente cria porco, a gente cria um gado, então eu não gosto de caça. Capivara, anta, esses bichos eu não sou muito chegado, eu não perco tempo com isso, não. Agora, pescar eu gosto. Pescar a gente pesca Eu gosto muito mais aqui. do jacarezinho numa paquinha, esse negócio de capim, já é. Mas você explica que aqui é criação. É criação. Entendi. Ali na beira do Rio Araguaia cria muito ali, sabe? Você chega lá e pega os maiorzinhos lá. Ah, Entendi, Daniel. Bom, então vamos voltar. À medida que os bens aumentavam, mais difíceis ficava guardar na memória a quantidade e variações. Então era muito difícil, né, eles guardarem na memória ali as coisas que eles possuíam, né, o gado, as ovelhas, né, como eu disse ao Daniel, naquela época, há uns anos atrás aí, uns 40 anos, 50 anos atrás, o pessoal ainda plantava muita lavoura e estocava o arroz para comer o ano inteiro. Agora pensa comigo, como que ele fazia o cálculo para saber quantos sacas de arroz ele ia gastar para comer o ano inteiro? Então assim, já entra a matemática, já entra a contabilidade, porque ele precisava estocar. Mas como que ele ia estocar? Ele colheu 100 sacas de arroz. Mas quanto a família dele comia por mês?
né? Quanto saco ele precisava estocar para chegar no final do ano e ia dizer, não, eu tenho arroz até janeiro do ano que vem. Então ele tinha que fazer conta, ele tinha que saber quanto eles comiam ali por dia, quanto eles gastavam por mês, quantos eles gastavam em 12 meses, e aí ele ia armazenar aquela quantidade de arroz e o restante ele vendia para comprar a carne, para comprar o feijão. Então a contabilidade estava presente em tudo. Pode observar que lá no início, né, a contabilidade estava presente em tudo. No nosso dia a dia não é diferente. Quando você vai ao supermercado para fazer uma compra, você vai lá e sai comprando a esmo, ou você já tem uma lista de compras, você já sabe mais ou menos quanto você vai gastar de arroz, quanto você vai gastar de feijão, quanto você vai gastar de carne, quanto você vai gastar de frutas e verduras, quanto você vai gastar ali com os produtos de limpeza, o que que você precisa comprar, higiene pessoal. Então você já tem uma lista de compras aonde você vai comprar o necessário para você passar os 30 dias. Isso é contabilidade. É organização, é onde você faz o mapeamento para você saber, né, o que você deve comprar ou não. Porque imagina você vai ao supermercado e não leva uma lista de compras. Que vira um negócio desse? Você compra o que não precisa e não compra o que realmente precisa. E aí você tem que voltar ao supermercado novamente para comprar. E muitas coisas vão carunchar no seu armário. Principalmente o arroz, fubá e feijão, farinha de trigo. E aí você vai ter perca com isso. Vocês têm o costume de fazer lista de compras? Analisar como que está a despensa? Ou não? Eu tinha, professor, mas depois de uma certa época aí, esse negócio aí de aumenta valor de produto no trem, muda a política de outro lado e o trem vai desandando. Aí hoje só compra só o que está faltando na hora mesmo. Certo. Mas você sabe mais ou menos o que precisa comprar. Sim, mas é igual eu tô falando, de primeiro até mais ou menos no outubro do ano passado, a gente sentava e colocava a lista toda mesmo, do mês. Aham. Agora hoje não, vai fazer comida, acabou o óleo, vai lá no mercado, acabou o óleo. Aí vai lá no mercado e compra um óleo. Aí quando chega em casa, e açúcar acabou também. Aí vai lá no mercado comprar açúcar. Meu Deus, é difícil. Fica complicado. Tem muitas coisas que você pode planejar, né? Para você não ter que ficar aí no mercado toda hora. Por isso que eu tenho que estar falando, né? A contabilidade entra aí. Nessa questão da organização. É você fazer anotações. Tá, você vai ao mercado comprar 1 litro de óleo. O que mais você pode comprar que está acabando hoje, ou vai acabar amanhã, ou depois de amanhã? 3 dias, 4 dias. Hoje nós temos muitas promoções, as promoções da semana, o dia A, o dia D, o dia não sei lá do que, mas tem muitas promoções, vocês podem aproveitar. Mas aí o que você pode fazer? Uma lista de prevenção. Vou analisar o que está acabando e aí a gente vai lá e compra, para não ter que toda hora estar indo ao mercado, porque também acaba ficando ruim. Imagina você vai receber uma visita na sua casa e acabou o café. Aí você fala, nossa, tem que buscar o café. Aí você deixa a visita, vai buscar o café. Aí quando você chega, você fala, nossa, acabou o açúcar também. Aí você deixa a visita de novo, vai buscar o açúcar. Quando você chega em casa, não, mas está faltando o filtro. Aí você deixa a visita, ou seja, fica ruim, não fica? Então, para você se prevenir, né? Ou então para o seu filho não falar assim, mãe, acabei de chegar, mãe, tá mandando eu de novo. Ou então o marido, né? Ô mulher, mas eu acabei de vir do mercado, você tá mandando voltar? Não, vai dar o tempo, então fica ruim, né, gente? Então, para você prevenir, é interessante você usar essa ferramenta chamada contabilidade, para você não ficar oscilando o tempo todo, né, com essa dificuldade, perdendo tempo. Cada vez que você vai ao mercado e volta, você perde tempo, né? E tempo é dinheiro. A Luzia gostaria de falar, parece que você começou a manifestar. Eu ia falar que eu faço uma listinha, eu olho o que está faltando, que mais ou menos eu sei o que vai dar para um mês,
Geralmente só ver frutas e verduras que não dá, né? Eu faço só uma base para passar uma semana e toda semana compro. Mas eu faço sim, porque e também não pode ultrapassar num certo valor minhas compras. Então eu vou em toda promoção que tem em vários mercados. Se é dois aqui, tem três concorrentes aqui, eu vou nos três um dia só. Muito bom, isso é muito bom, gente. Aproveitar as promoções. Usar as ferramentas que vocês têm ao seu benefício. Alguém mais? Eu costumo comprar produtos de limpeza, às vezes eu compro para passar ano. Detergente, sabão em pó, sabão em quadro, sabonete, pasta de dente. Esses produtos não perecíveis eu compro para passar o ano. Por exemplo, a última vez que eu comprei um detergente, eu comprei a 58 centavos. Aí depois de 1 ano e 2 meses que acabou, eu fui comprar novamente. Já estava 1,23. Ou seja, eu tinha comprado lá a 58 centavos. Então eu tava usando detergente de 58 centavos, enquanto o detergente estava custando quase 1,20, 1,25. Então, assim, querendo ou não, eu ganhei muito dinheiro só no detergente. Então, eu ganhei muito dinheiro só no sabão em quadro. Então, eu faço isso, costumo fazer isso com produtos não perecíveis. Arroz, eu compro assim, um pacote de arroz. Acabou, eu vou lá, geralmente eu falo para minha esposa, olha, me avisa um dia antes de acabar. E aí, quando ela tá chegando ali 2, 3 dias, ela é bem precavida, ela já me avisa, amor, tá acabando, compra mais. Aí eu vou lá e compro outro, porque eu sei que se comprar 2, 3, vai caruchar. E aqui em casa um pacote de arroz dá para um mês. Vocês vão falar assim, ó, mas então vocês não comem. Nós somos 4 pessoas. Mas a gente come aqui, dá para mais de um mês um pouquinho, um pacote de arroz. E aí tem frutas e verduras, eu compro semanal. Porque isso aí, né, se a gente comprar muito, vai perder. Então, semanal, vejo o dia da promoção, vou lá e compro frutas e verduras. Então, eu tento organizar, assim, o máximo possível para não faltar as coisas. Sempre converso muito com a minha esposa. Falo para ela, olha, quando estiver faltando aí, alguma coisa estiver acabando, me avisa 2, 3 dias antes. Então, a gente tem uma comunicação muito boa. Ela sempre me avisa e eu vou lá e compro para repor, para não faltar. E sempre muito interessante, lista de compras, viu, gente? Nunca vá a um supermercado sem uma lista de compras. Porque senão você compra besteira, gasta muito dinheiro à toa. E muitas vezes você compra o que não precisa. E o que precisa falta na sua despensa, falta no seu dia a dia. Então faça uma lista de compras. Sempre muito importante. Dica importantíssima para você economizar o seu dinheiro e chegar no final do mês e sobrar aquela graninha para você tomar um lanche com a sua família. A contabilização das cobranças de... Professor, Sim? a lista de compra, assim, para nós aqui, a cidade pequena aqui, ela, assim, ela tem hora que não funciona muito, sabe por quê? Sim. Porque, por exemplo, tem um mercadinho de perto de casa, é um mercadinho, professor, acho que não é 12 por 8, mas os preços deles são imbatíveis. Aí a gente fica com o dinheiro, aí toda a promoção, por exemplo, segunda-feira mesmo, a coxa e sobrecoxa aqui estava R$ 6,40 o quilo. E nos outros mercados tudo é 12, 11. Aquela tulipinha no meio da asa, quando está na promoção aqui, é R$ 10,50 o quilo. Então a gente guarda para comprar esse na promoção, entendeu? Ótimo, muito Aqui, bom. se você fizer a compra tudo, você não vai achar assim tudo na promoção. Aqui o que a gente faz, compra mesmo assim, maior é a carne que lá não vende, aí compra no mercado é carne, essas coisas mais grosseiras. O resto a gente espera na promoção. O arroz mesmo essa semana estava R$ 18 nos pacotes de 5 quilos. Ótimo. Ele é absurdo. Os preços dele aqui, a concorrência fica louca. Os preços dele. Como eu moro aqui 50 metros dele, olha a promoção 8,6, 8,35 eu tô lá, porque depois é impossível entrar lá dentro. Muito bom, Daniel. Mas é interessante, talvez você tenha controle. Tipo assim, não, eu vou ao mercado comprar coxa e sobrecoxa. Então você vai lá, só compra sobrecoxa, coxa e sobrecoxa e vai embora para casa. Tem gente que não tem controle. Ele vai lá para comprar coxa e sobrecoxa, aí ele compra um pacote de bolacha, uma barra de chocolate, 3 bombons, balinha, pirulito, enfim.
Ele compra algo que ele precisava e compra 10 itens que ele não precisava e que é supérfluo. E aí ele volta para casa. Tem gente que não tem esse controle. Então é importante você aproveitar essa promoção, sim, é muito importante. Mas tome muito cuidado com os atrativos que vêm junto com essa promoção. Entendeu? Então esse é que te quebra, esses atrativos. Bom, vamos aqui um pouco mais à frente. A contabilização das cobranças de impostos na data de 3000 a.C., na Suméria e na Babilônia, época em que surgiu a escrita, entretanto, achados de tábuas de argila na cidade de Uruk, na Suméria, mostram que a contabilidade já era usada por volta de 400 a.C. Então, se vocês lerem ali, geralmente essas histórias, né, da antiga Babilônia, você não vai encontrar isso em muitos livros, mas nós temos a Bíblia. Na Bíblia você encontra essas histórias que falava lá das cobranças de impostos na Babilônia. A Babilônia, ela invadiu Israel, levou o povo cativo, o povo pagava muito tributo para a Babilônia. A Babilônia era uma das potências daquela época, é como se fosse os Estados Unidos hoje. Então ela tinha muita força, poder bélico dela, tinha muitos soldados, muitas pessoas. Então eles dominavam as outras cidades e obrigavam as pessoas a pagar ali os impostos. Então isso foi lá em 400 a.C., né, muitos anos atrás, 2000 a.C., 3000 a.C. E a gente encontra essas histórias aí na Bíblia. Se vocês lerem ali algumas passagens que vai falar muito sobre isso, Jeremias, Oséias, Obadias, esses profetas, eles falaram muito dessas questões dessa época, ali em Crônicas também, Primeira Crônica, Segunda Crônica, Primeira Reis, Segunda Reis, vai falar desses períodos, né, dessas cobranças de impostos, né, como que começou tudo isso lá atrás. É muito importante conhecer a história, é sempre muito bom. Aqui nós temos, né, uma tábua de Uruk com inscrições cuneiformes, primeiras formas de escrita. Então nós não entendemos, né, essa forma de escrita aqui, mas eles entendiam muito bem. Então eles sabiam o que eles estavam escrevendo. Então eles sabiam discernir isso daqui. Nós não sabemos nenhum código aqui. Para eles era muito fácil. Eles olhavam, é como nós olhando para o alfabeto. A, B, C, D, F, e aí por aí vai, né? Então nós olhamos para o alfabeto e conseguimos interpretar de forma muito fácil. E eles olhando para esses códigos aqui também, eles interpretavam da mesma forma. Aqui nós temos uma tábua de barro, que apresenta o balanço anual de uma oficina de cerâmica em Urs, na antiga Suméria. Lá também vai falar sobre essa cidade de Urs, uma cidade muito conhecida também na antiga Suméria, muito conhecida na Bíblia também, com o registro de matérias-primas e dias de trabalhos. Estima-se que tenha sido feita em 2100 e 2000 a.C., ou seja, muitos anos atrás. Bom, nós vamos dar uma parada por aqui, né? Já vai dar quase 9 horas. E amanhã a gente inicia. Dentro do que nós vemos hoje aqui, dessa história, né? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Querem complementar mais alguma coisa? Nós falamos muito, nós fizemos aí uma correlação, né, da contabilidade aqui administrativa e da nossa contabilidade particular. Tudo começa na nossa casa. A gente fala de contabilidade, a contabilidade está presente em todos os lugares. Não é só na empresa, não é só no governo, onde cobra ali os tributos. Contabilidade está espalhada por toda parte, né? Se a gente for analisar, nós necessitamos da contabilidade dentro da nossa casa para a gente poder organizar a nossa vida financeira. Na empresa não é diferente. Contabilidade é primordial. Lembra que eu falei para vocês que o contador hoje, ele não só faz, né, a parte contábil de uma empresa, ali, a parte fiscal,
mas como ele também faz consultoria. Consultoria na área administrativa. Ou seja, o contador, hoje nossos contadores, eles te ajudam a administrar bens e serviços. Então eles vão te dar algumas dicas, algumas orientações. Então quando você compra um pacote, é a mesma coisa que você vai a uma empresa de seguro para comprar um pacote de seguro lá para o seu carro, e aí tem vários, né, pacotes ali que você pode estar escolhendo um que for melhor para você, o que couber no seu bolso. Então, hoje o escritório de contabilidade está mais ou menos por aí. Então, eles têm vários pacotes de serviços que eles oferecem para você. Dentro desses pacotes de serviços, nós temos aí nessa parte onde eles vão te orientar para você saber administrar o seu negócio. Então, o contador ele conhece bastante também essa área, né, de condução de bens e serviços, ou seja, aquilo que você compra, aquilo que você vende, aquilo que você compra, organiza, estoca para depois você vender. Então, o contador ele já tem um conhecimento também bem profundo nessa área. E ele sempre dá essas consultorias hoje. Né? Existe aí alguns pacotes que entra esse tipo de consultoria exatamente para os contadores permanecer de pé no mercado, né? Porque o trabalho para eles reduziu bastante com as notas fiscais eletrônicas. Bom, pessoal, alguma dúvida até aqui? Para mim tá tranquilo, professor. Ótimo. Tranquilo aqui também, professor. Bom, pessoal, então nós vamos dar uma pausa na nossa aula de hoje. Agradeço vocês aí pela participação. E amanhã a gente volta com muita força aí, falando um pouco mais da história da contabilidade. E aí a gente vai aprofundando cada vez mais até a gente concluir lá no final. Parabéns aí a todos vocês que permaneceram até aqui. Deixei lá para vocês no grupo, né, a lista lá com os nomes dos aprovados, né? Quem tirou lá N1 e N2, todos foram aprovados. Quem tirou N1 é aquele aluno que participa, que faz as atividades certinho, né? Esse ficou com N1. Aquele que entregou atividade ali em atraso ficou com N2, mas também, né, foi aprovado. Parabéns aí a todos vocês, vamos continuar firme aí até no final do curso. Forte abraço, muito obrigado, fiquem todos com Deus, até amanhã. Amanhã a gente se encontra aqui novamente, às 17, às 19. Boa noite, gente. Deus. Boa noite, Boa pessoal. noite, dorme com Deus. Obrigado.